Paz do Senhor, queridos irmãos em Cristo, o amor de Maria na sua vida. Vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, que nos fala sobre atitude de fé. E o Evangelho se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45, o finalzinho do capítulo 1, e ele fecha com chave de ouro. Ouçamos bem. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: Se queres, tens o poder de purificar-me. Irado, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Eu quero, ser purificado. E logo a lepra o deixou, e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece a tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade, permanecia fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Assim falou esse leproso com uma atitude de fé. Queridos, às vezes tem nos faltado essa atitude de fé. Vocês já pararam para refletir como a gente às vezes pede? Pede, pede, mas não age. Mas não faz uma aliança com Deus. Esse homem, com certeza, já vinha sofrendo há muitos anos toda a humilhação de ser um leproso, exclusão social, sem falar das feridas, das dores físicas e espirituais que esse homem sentia. Ele teve essa atitude de fé, de ter a coragem de ir ao encontro de Jesus, mesmo em meio à multidão, às pessoas que estavam ao seu redor, ser com certeza rejeitado pelas pessoas e talvez muitos quererem impedir a sua presença diante de Cristo, mas ele se pôs de joelho diante do Senhor e falou: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de curar-me. E na mesma hora, Jesus se encheu de compaixão. Aqui vai falar que ele ficou irado, mas o irado, nessa versão, o sentido verdadeiro dela se diz se encheu de compaixão. Na mesma hora ele se encheu de compaixão, colocou a sua mão sobre ele e disse: Sim, eu quero ser curado. E a lepra saiu dele. Queridos, a atitude de fé verdadeira, sincera, ela move a compaixão de Cristo. Às vezes nós somos muito arrogantes nos nossos pedidos. Às vezes nós somos muito cheios, querendo cobrar de Cristo que os nossos pedidos sejam atendidos na hora que nós estamos mais precisando. Mas às vezes nós não sabemos que estamos ainda precisando mudar muita coisa dentro de nós. Isso aconteceu na primeira carta nós encontramos em Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 14, São Paulo relembrando todo o período que passou dos hebreus saindo de Egito, os 40 anos que eles passaram no deserto. E São Paulo falou que naquele período muitos murmuravam contra Deus. Muitos deixaram de ser fiéis e começaram a reclamar. E isso irou o coração de Deus. E Deus colocou eles em algumas situações de provação. E falou que poucos iriam entrar na terra prometida, no tempo de paz. E no seu versículo 12, São Paulo fala o seguinte: Vede, irmãos, que não haja entre vós quem tenha coração mau e infiel, que se afaste do Deus vivo. Às vezes, meus irmãos, nós enchemos o nosso coração, nós deixamos o nosso coração se tornar mau e infiel, endurecido. Às vezes é por causa da demora mesmo das coisas acontecerem. Mas Deus pede que a gente não deixe que isso aconteça. Mais na frente, ele vai falar isso.
Dia após dia, enquanto ainda disser hoje, continue exortando a Deus, junto aos outros, aos irmãos, para que ninguém de vós se endureça, seduzido pelo pecado. Pois nos tornamos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firmes até o fim a nossa confiança inicial. Queridos, é preciso que nós mantenhamos até o fim a nossa confiança em Deus. Não nos deixemos ser seduzidos pelo pecado a endurecer o nosso coração e nos afastar de Deus. É um desafio? É um desafio. É fácil? Não é. Nunca foi e nunca será. Mas aqueles que são fiéis até o fim conseguirão herdar o grande prêmio de Deus. É a nossa fé. É uma decisão sua, é uma decisão minha. Tem dias que não são fáceis, mas a decisão é crer e confiar e ser verdadeiramente humilde em pedir para o Senhor: Senhor, se tu queres, tu podes curar-me, tu podes transformar a minha vida. Que o Espírito Santo, ele possa te dar essa força, essa perseverança, essa alegria, sabedoria, paciência, para que a obra perfeita de Deus se realize na tua vida. E que Nossa Senhora seja sempre a nossa intercessora, cuidando das veredas dos caminhos da nossa vida. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sempre contigo. Creia, Ele quer nos curar. Deus te abençoe.